provavelmente você já deve ter lido ou até visto alguma coisa sobre a perseguição que a igreja primitiva sofreu poucos anos depois da ressurreição do Senhor Jesus. Então, como nós sabemos, foi uma perseguição muito ferrenha e com torturas das piores possíveis. Mas a questão é que dá a impressão que o nosso mundo hoje está voltando para uma etapa parecida disso que já passou há muito tempo atrás. Parece que a gente está voltando para esse ciclo. Então, como é que nós, como cristãos, podemos estar preparados para uma possível perseguição que pode estar vindo no nosso caminho? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a Fé e Telipas. É uma alegria enorme ter você aqui pra gente estar conversando um pouquinho sobre como nós podemos ser fiéis em face à perseguição. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você estar recebendo todas as novidades e também porque esse daqui é um canal que tem o propósito de abençoar mulheres para que juntas possamos estar crescendo e florescendo em meio ao mundo caído. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. Então, o tema para esse assunto veio porque ficou uma coisa bem no meu coração, porque eu comecei a ler o livro chamado O Livro dos Mártires, de John Foxe, que é um clássico. Se você não leu, eu recomendo demais que você pegue para ler, e o link vai estar aqui na descrição. E também eu acabei vendo outras coisas também meio relacionadas a isso. E o que a gente vê é que parece que o mundo está num ciclo de estar voltando para esse ponto que os nossos irmãos e irmãs muitos anos atrás já passaram por coisas parecidas. E aliás, se você quiser saber um pouco mais sobre como que está essa similaridade entre o nosso mundo de hoje e a Roma Antiga, tem um documentário do Francis Schaeffer e também tem o livro Como Então Viveremos. Ele vai explicar de uma maneira fantástica como que isso acontece. Os links vão estar aqui na descrição para você dar uma olhada depois, porque isso vai abrir totalmente os seus olhos para entender um pouco mais sobre isso que a gente está vivendo. Mas voltando, se a gente pensa que a perseguição acabou totalmente, a gente vai estar cometendo um grande erro, porque o que a gente vê tanto no Oriente como no Ocidente é essa perseguição contra os cristãos voltando com muita força. A gente vê que no Oriente já há muitos anos nós sabemos de igrejas que são perseguidas em vários países em que ser cristão é um crime, mas cada vez mais nós estamos vendo irmãos e irmãs no Ocidente sendo perseguidos por aquilo que eles acreditam. Claro que no Ocidente nós não vemos, nem nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil ou em qualquer país parecido ou na Europa, a gente não vê nada de é proibido ser cristão. Realmente, nós não vemos nada desse tipo. Mas nós vemos essa coisa sorrateira que tá vindo, sempre querendo pintar os cristãos como aqueles que são aqueles marcados por ódio, enquanto nós sabemos que aquilo que nós vivemos é a mensagem do amor que o Senhor Jesus disse que por meio dele nós seremos conhecidos. Mas acontece que as verdades que nós encontramos na Bíblia incomodam muitas pessoas desse Ocidente que nós conhecemos. Então é por causa disso que essa perseguição está voltando de novo. E a gente pode ver isso. No Oriente a gente vê essa perseguição muito aberta e cristãos realmente sendo mortos por causa da sua fé. E também do lado de cá, por assim dizer, nós estamos vendo também pessoas sendo demitidas por causa daquilo que elas acreditam. Pessoas que são plenamente competentes, mas por causa daquilo que elas creem, elas estão sendo demitidas de seus empregos. Nós vemos pastores que foram presos e multados por abrirem a sua igreja em meio à pandemia. Nós vemos igrejas sendo obrigadas a fecharem no meio de maior necessidade. Nós vemos cristãos tendo suas redes sociais banidas, mesmo que temporariamente, porque disseram coisas que são verdades bíblicas. Então, onde é que isso vai parar? A questão é que pode ser que isso não pare por agora, mas que a situação só piore por enquanto. Mas a verdade é que nós, como crentes, devemos estar preparados para lidar com tudo isso que estiver vindo ao nosso caminho. Esse livro que eu falei que eu tô lendo, O Livro dos Mártires, tem uma parte que o John Foxe ele tá falando sobre a perseguição que aconteceu aos cristãos durante o Império Romano. E é interessante que ele conta uma história que realmente ela me dá bastante temor e também me faz sempre orar ao Senhor. E a história é a seguinte: um homem que era um cristão fraco, ele foi obrigado a sacrificar aos deuses romanos. Mas ele disse que ele não sacrificaria a demônios aquilo que pertence somente a Deus. Então, por causa disso, ele foi levado à tortura como era de costume. Então, durante o momento que ele estava na cremadeira, que era um veículo de tortura na Roma Antiga, ele simplesmente
abriu mão de sua fé e renunciou Cristo. Depois que ele foi liberto, ele teve profunda agonia e caiu morto. Então uma jovem que estava vendo olhou para ele e disse: que homem miserável. Ele, por causa de um alívio temporário, ele abriu mão da eternidade. E quando ela fez esse comentário, descobriram que ela era cristã e a torturaram e a mataram, e ela foi martirizada por sua fé em Cristo. Essa história realmente mexeu comigo na hora que eu li, porque me deu um grande temor e eu orei simplesmente: Senhor, que eu não seja como esse homem, mas que eu seja como essa jovem que foi fiel a Ti. Sinceramente, uma coisa que bateu no meu coração foi o sentimento de não querer ser como esse homem, mas sabendo que a minha natureza pecaminosa poderia ter uma tendência a isso. Mas então, qual que é aquilo que divide essas duas pessoas, esse homem fraco e essa jovem que foi uma fiel crente no Senhor? O que é aquilo que divide eles? Por muito tempo eles tiveram um sentimento que poderia ser dito como igual, mas no final das contas mostrou como totalmente distintos um do outro. O que foi essa peça-chave que um teve e que o outro não teve? E eu acredito que o que ela teve e que ele não teve foi um profundo amor por Jesus e um desprezo às coisas desse mundo. Isso é tão chave porque, se você lembrar, em 2 Timóteo 4, Paulo ele fala sobre Demas. E provavelmente você já lembra dessa frase que diz que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E a gente vê que, por exemplo, na carta de Colossenses, Paulo ele coloca Demas como um do povo de Deus e traz uma saudação para ele. Mas depois, quando Paulo está escrevendo 2 Timóteo, já diz que ele o abandonou e amou o presente século. Então o que a gente vê é que toda essa questão de renunciar ou não a Cristo é uma coisa ligada ao amor. Tudo é uma questão de amor. Se você ama a Cristo acima de todas as coisas, você vai ser fiel até a morte. Mas se nós amamos mais as coisas deste mundo, nós vamos renunciar a Cristo para ter esse alívio temporário. Então, se nós amamos mais a Jesus do que o nosso status, a nossa reputação, o nosso emprego, os nossos perfis nas redes sociais, seja o que for, se nós amamos mais a Cristo do que tudo, nós vamos estar fiéis durante qualquer perseguição que vier. Mas se nós amarmos mais as coisas desse mundo, a gente vai simplesmente romper e vamos abrir mão da nossa fé. Então, como que no final das contas a gente pode estar desenvolvendo esse grande amor pelas coisas de Deus? A primeira coisa que eu consigo pensar é pedir a Deus, ou seja, orar pedindo até: Senhor, me ajude a te amar. Eu sei que isso parece tão estranho, porque a gente pensa, se nós estamos orando é porque nós amamos a Deus. Mas a questão é, da mesma forma como nós vemos no Evangelho, por exemplo, um pai desesperado que pede a Jesus em oração para que ele pudesse ter fé, nós também podemos ir a Jesus e pedir para que nós possamos o amar. Porque nós temos a liberdade de pedir qualquer coisa ao nosso Pai, então nós também podemos pedir por amor. Porque essa é aquele tipo de oração que Deus ama responder. Deus ama colocar em nosso coração mais amor por seu Filho. Então, esteja sempre em oração, orando a Deus para que você possa o amar e ser fiel a Ele até o fim. Segunda coisa, você também pode estar buscando conhecer mais a Ele. Porque tem uma frase que a Jenny Wilkin diz no livro Mulheres da Palavra que eu acredito que ela é maravilhosa até pra gente entender melhor sobre isso. Que ela diz que o coração não pode amar aquele que a mente não conhece. Isso é tão interessante porque como que a gente pode conhecer mais a Deus? Pela palavra dele, porque ele já se revelou a nós completamente. Deus já nos disse quem ele é e aquilo que ele fez por meio das Sagradas Escrituras. Então, se a gente quer conhecer mais a Deus, nós devemos ir à Bíblia. Então, busque ser consistente na sua leitura bíblica. Uma dica que eu gosto muito de seguir é a questão de botar o momento devocional como uma rotina no dia. Ou seja, escolha um horário do seu dia, seja de manhã, de tarde, de noite, que vai ser um momento que você vai estar tendo intencionalmente para ter tempo com a palavra de Deus, em leitura, oração, meditação da palavra, para que desse jeito você possa estar conhecendo mais a Deus. Porque nesses momentos de perseguição, o nosso conhecimento de Deus nos leva também a amá-lo mais. E a terceira coisa, tenha comunhão. Tenha certeza de estar frequentando uma igreja bíblica, uma igreja que seja de acordo com a palavra do Senhor. E desse jeito você pode ter comunhão com os irmãos à sua volta, para que desse jeito você possa estar fortalecendo eles e eles possam estar fortalecendo você. E tem uma coisa que eu li há um tempo atrás que eu achei muito interessante, que na igreja nós estamos com aqueles amigos que Deus escolheu para nós. Então, ali nós sabemos que aquilo que nós temos em comum, que é o amor ao Senhor Jesus Cristo,
une a todos nós. E sem contar que a igreja é aquele reflexo, aqueles vislumbres do que a gente vai ter no céu. E quarto, lembre sempre de estar em oração pelos nossos irmãos perseguidos. Então, nós sabemos que tem muitas igrejas ao redor do mundo que estão sendo perseguidas por sua fé. E nós devemos estar em oração por eles. Nós não podemos esquecer de tanto países em que não é permitido pregar o evangelho, quanto também igrejas que estão sofrendo. Nós temos que orar por esses irmãos que estão sendo perseguidos para que eles possam ser fiéis e ter um amor mais profundo por Cristo. Nós também temos que orar por nossos irmãos que estão aqui agora, para que eles, quando a perseguição vier, eles possam estar firmes em Cristo. E também a gente tem que estar orando por missões, para que o Senhor possa estar abençoando, para que até os confins da terra, em todos os lugares, o nome do Senhor Jesus seja conhecido. Nós temos que orar por todo o nosso mundo, para que em todos os lugares o Senhor Jesus e o Evangelho reine. Em quinto lugar, tenha coragem. Nós vemos na Bíblia várias histórias de homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor e que tiveram coragem. Então nós devemos ser como essas pessoas, fortes e corajosas. Então a gente também tem que aprender a se posicionar. Se você estiver na faculdade, na escola e o seu professor estiver falando coisas que são completamente antibíblicas, se posicione. E a questão é, muitas vezes quando você se levanta para falar, você não vai estar necessariamente falando para o professor ouvir, mas muitas vezes é para os seus colegas ouvirem. Porque na sua sala pode ser que tenham pessoas que são cristãs e que às vezes não entenderam que aquilo que o professor está falando é errado. Então você vai estar fortalecendo a fé deles. E até os incrédulos que tiverem no seu meio, você vai estar mostrando para eles que existe algo melhor do que aquilo que o seu professor está dizendo. E sem contar que nós vamos estar fortalecendo a nossa própria fé no momento que a gente busca trazer essa apologética, essa defesa da nossa fé. Então, busque se posicionar. E eu digo uma coisa, isso não é algo que eu faço perfeitamente. Muitas e muitas vezes eu já deixei oportunidades perfeitas passarem e são oportunidades às vezes que nem foram há tanto tempo atrás. Então, uma coisa que você também pode fazer para você não cair no mesmo erro que muitas vezes eu caí é ore pedindo coragem. Ore para que Deus possa abrir os seus olhos para ver a oportunidade e aproveitar essa oportunidade. Desse jeito você vai estar firme e vai poder estar abençoando muitas pessoas, seja o professor ou seja os seus colegas. E se posicionar também é compartilhar o evangelho sempre que tiver uma porta aberta para isso. Sexta dica também, leia biografias. Eu digo por mim, eu comecei a ler o livro dos mártires e tá sendo uma coisa que tá abençoando demais a minha fé. Porque isso me faz ver a fidelidade deles e também, como a gente falou, o erro desse cristão que foi fraco. E quando eu olho para isso, eu vejo algo tão forte do Senhor usando isso para buscar me fortalecer na minha própria fé. E não só esse livro, tem várias outras biografias cristãs. E é interessante a gente pensar que quando nós estamos na igreja, nós estamos tendo comunhão com os nossos irmãos e irmãs que estão ali, aqueles que a gente conhece. Mas quando a gente lê biografias, a gente está se fortalecendo com irmãos que nós não conhecemos ou até que às vezes já estão com Cristo. Então, é uma maravilha a gente ler biografias. E você pode começar pela própria Bíblia. Por exemplo, Hebreus 11, que é uma grande biografia, fazendo um grande resumo de tantos heróis da fé que nós vemos durante as Escrituras. Então, leia biografias para que você possa aprender com aquilo que nossos irmãos fizeram de certo e também aprender com os erros deles. Então, no final das contas, qual que é o resumo de tudo? Ame o Senhor Jesus. Ame Jesus, sirva a Ele. Nós lemos no Salmo 63 que a graça, o amor de Deus é melhor do que a vida. E isso é verdade, porque no momento que a gente abre mão da nossa vida aqui na Terra, nós encontramos a verdadeira vida. Porque nesse mundo, no momento que muitos cristãos são martirizados, é literalmente uma humilhação para o mundo. Ou seja, é como se fosse a mensagem que os cristãos dão ao mundo dizendo que as coisas dessa terra não nos satisfazem e que aquilo que nos satisfaz é Cristo e por Ele vale a pena morrer. Mas, para que nós possamos estar prontos para morrer por Cristo, nós precisamos aprender a viver para Cristo. E essas dicas que a gente viu agora de estar em oração, estar lendo a Bíblia, ter comunhão, se posicionar, ter coragem, orar por nossos irmãos, tudo isso
são meios que nós possamos estar aprendendo a viver para Cristo, para que desse jeito a gente possa estar pronto para seja o que for que vier ao nosso caminho. E a nossa pergunta do dia vai ser: qual mártir mais te inspira? Seja um ou mais, comenta aqui embaixo pra gente estar conhecendo as histórias desses outros irmãos e irmãs que foram fiéis, para que nós possamos estar aprendendo com a fé deles. E eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção, um encorajamento no seu coração. Isso foi algo que eu tava pensando bastante ultimamente e eu quis compartilhar com vocês sobre isso também. Então eu espero que seja uma bênção pra você. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não estar perdendo nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. E com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.